sou o Padre Márcio Jesus dos Santos, pároco da paróquia Nossa Senhora Guadalupe. Seja bem-vindo aqui no Evangelho Meditado, no quadro da Missão Deus é Mais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escritos, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filho, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos de ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a igreja está celebrando o 32º domingo do tempo comum. E neste domingo, queremos pedir a Deus a graça da vida eterna. Aqui os antigos, como vocês acabaram de observar aqui no Evangelho, os antigos judeus acreditavam que a virtude era repensada pelo bem-estar aqui na terra que receberam dos seus pais. E o Evangelho de hoje deixa bem claro que Jesus, quando ele olha a cidade de Jerusalém, ele chora. Jesus chorou sobre a cidade, dessa mesma cidade onde ele fez essa entrada triunfal. Essa mesma cidade onde ele expulsou os vendilhões do templo. E na casa de Deus pôs-se a ensinar o povo, anunciando-lhes a boa notícia e a boa nova, quando os sumos sacerdotes e os escribas, como os anciãos do povo, apareceram para interrogá-los. Irmãos e irmãs, os saduceus fizeram uma pergunta a Jesus sobre a ressurreição, de forma irônica, provavelmente para chacotear os fariseus, a quem pouco antes Jesus comprava, e comparava como sendo os homicidas. E Jesus aqui, amados irmãos e irmãs, leva a sério a pergunta. Jesus foi buscar a resposta do Pentateuco, aceita sem discussões para os fariseus e os saduceus. Ainda no Evangelho deste domingo, dá para perceber o alcance direto da resposta de Jesus. O alcance do argumento de Jesus era bem mais amplo do que aquele contexto de ressurreição para os fariseus, que acreditavam que a ressurreição fosse um prolongamento da vida presente, ou seja, uma espécie de plenitude dos prazeres terrenos. Nós sabemos, a Bíblia nos ensina que o mundo futuro não consiste na continuação da vida atual do corpo, mas por isso não precisam de casamento. Jesus, porém, não esclarece que tipo de corpo teremos, mas apenas afirma que seremos iguais aos anjos.
e fariseus, né? E no caso aqui nós faremos essa comunhão com Deus, ou seja, viveremos a vida do próprio Deus. O mistério da ressurreição de Cristo foi explicado por Jesus, sobretudo, como na sua própria ressurreição, que foi explicitada pelo próprio Jesus, sobretudo com a sua própria ressurreição. E a partir da Páscoa, os apóstolos passaram a chamar-se testemunha da ressurreição. E dela fizeram o centro de toda a pregação e o fundamento da fé cristã. Encerrando essa reflexão de hoje, amados irmãos e irmãs, demos graças a Deus pelo dom da vida e também pela garantia da ressurreição de Jesus Cristo. E Deus nos ajude, que Deus nos abençoe hoje e sempre na nossa caminhada missionária, na nossa caminhada de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.